pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Empreendedor, nosso podcast que fala sobre negócios, gestão, comportamento e empreendedorismo. E no Papo Empreendedor de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu curto pra caramba, vendas e vendas estratégicas na área da saúde. Pô, Felipe, vender na área da saúde? É isso mesmo. O processo comercial está envolvido em qualquer negócio e principalmente na área da saúde ele é uma excelente ferramenta para a aceleração dos negócios. E para falar desse tema com a gente, Renan, seja muito bem-vindo no Papo Empreendedor. Muito bom ter você aqui com a gente. Renan, que é um especialista em finanças, da consultoria, mentoria para médicos pelo Brasil todo, fazendo os seus clientes acelerar nos resultados. Renan, tem uma tradição aqui no podcast, que aqui quem se apresenta é o convidado. Então fica à vontade, sinta-se em casa com a nossa audiência e conta pra gente quem é o Renan, um pouquinho da sua trajetória profissional e daquilo que você faz no seu dia a dia hoje. Boa, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. Eu assisto esse podcast desde que eu te conheci. Eu comecei a assistir e gosto bastante, cara. Tiro vários insights valiosos, não só daqui, como da sua empresa. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente, que te admiro muito como empreendedor, cara. Obrigado. Mas quem é o Renan, né? Vamos lá. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro muito cedo, com 19 anos. Eu já estava trabalhando no mercado financeiro, dentro de uma custódia internacional. Com 23, eu já tive um cargo de liderança. Então, desde muito cedo, eu já estava dentro do mercado financeiro. E até os 27 anos, essa foi minha carreira com custódia de ações. Até que eu decidi empreender. Eu sempre achei que isso era para mim, mas no fundo todo mundo tem aquele medinho, né? E ao empreender, eu criei uma escola de investimentos. Começou tudo por aí. Hoje a Port Capital, que é uma gestora e uma aceleradora de clínicas e consultórios, começou com uma escola de investimentos. E aí a gente foi percebendo que, ao longo do tempo, os nossos melhores clientes, inevitavelmente, eram médicos. E isso foi o caminho, né? Foi direcionado para que a gente servisse melhor esses médicos. E a gente foi ampliando, e percebemos que o gargalo real era na parte de gestão. E não na parte de investimentos e construção patrimonial na pessoa física. Porque o médico é diferente de todas as outras profissões, eles conseguem poupar relativamente bem. Então o médico consegue ali poupar 3, 4, 5 mil, que a maioria dos brasileiros não consegue. E por isso que eles tinham melhores performances na nossa escola de investimentos. Só que quando a gente começou a oferecer mais coisas para os médicos e estar cada vez mais próximo, a gente percebeu que se a gente melhorasse mais a parte empreendedora, esses 3, 4, 5 mil poderiam virar 10, 15, 20 mil de investimento. Então, a gente estava focando no ponto errado. E aí, foi em 2020 que a gente fez toda essa transição e viramos uma aceleradora financeira para médico. Então, hoje, eu sou o CEO da Port Capital e, basicamente, essa é um pouquinho da minha trajetória. Legal. Às vezes a gente, quando vai dar uma consultoria, desenvolver um produto ou um serviço, às vezes a gente foca na consequência e não na causa, né? Acho que um exemplo muito bom é isso que você trouxe. Que às vezes a dor, né? E o cliente estava levantando a mão falando que a dor era essa, mas a causa era outra, certo? Exatamente. Renan, a gente sabe que os negócios na área da saúde, e aí atuando principalmente na clínica e no consultório médico, ele tem dificuldade com gestão. Certo. Mas gestão é um conceito amplo, né? Se a gente pudesse elencar os 2 principais erros ou dificuldades de um gestor na área da saúde, o que você vê no seu dia a dia aí atendendo médicos e gestores de clínicas? Cara, basicamente, o primeiro erro dos gestores é não priorizar a venda ou a área comercial, porque é o motor de tudo, é o fluxo de caixa, a gente brinca que é oxigênio. Então, é o principal ponto. Manda quem vende. Exato, manda quem vende, exato. E o segundo é você não metrificar os seus indicadores. Então, acho que e nessa ordem, não adianta também você ter indicadores e esses indicadores serem de outras coisas não focadas em vendas, sobretudo no começo. Então, nessa ordem, não focar num comercial mais forte, no marketing mais forte e não ter indicadores para metrificar isso. Às vezes um cliente fala, pô, mas eu preciso vender mais. Mas se ele também não tem um indicador de quanto um raio-x de quanto ele vende hoje, é difícil falar o que é vender mais, né? Fica muito genérico, muito no mundo das ideias, né? Renan, por que uma clínica médica, um negócio da área da saúde em geral, precisa ter um ecossistema de vendas na sua visão? Boa, ótimo isso, cara. O ecossistema de vendas, ele funciona para que você crie
A terceira forma, a gente vai chegar nesse ponto, a terceira forma de aumentar o seu faturamento, que é o LTV. Então, você ter um ecossistema proporciona diferentes soluções para o seu cliente continuar com você. É muito mais barato você vender para um cliente do que você vender para um desconhecido. Tem um CAC associado ali no custo de aquisição. Então, eu acho que a criação de um ecossistema, tanto interno como externo de parceiros, e isso a gente está fazendo muito bem, proporciona para o seu cliente uma experiência muito melhor do que se você... porque ele vai precisar de várias coisas. Vai ser por você ou por outras pessoas. E por você, ele já tem uma relação de confiança. Então, é essencial para a criação de LTV. Tá. Vamos lá, vamos puxar a linha já do LTV. Ontem eu estava atendendo uma cliente e ela falou, eu preciso vender, preciso de clientes. Eu falei, olha, um dos seus aquários onde você pode pescar é a sua própria agenda. Uhum. Né? Ela é uma médica que faz procedimento estético. Eu falei, quem você atendeu em tal mês? Ela falou, como assim, quem eu atendi em tal mês? Eu falei, essa pessoa está com o Botox vencendo, por exemplo. Uhum. Então, pega esse conceito que você trouxe de vender de novo para a mesma pessoa, e que vender para o seu cliente é muito mais fácil. O Alexandre Ostrovec da Multilaser, esse foi um dos grandes cases de aceleração da Multilaser, quando ele pegou e falou, eu já tenho canal com a papelaria vendendo cartucho, por que eu não trago fone de ouvido da China, por que eu não trago teclado? Começo a importar e distribuir nesse canal que eu já tenho. Pensando nisso, puxando essa linha, vamos deixar claro para nossa audiência, né? Primeiro, o que é LTV e por que é importante criá-lo e quais são as estratégias que a gente consegue aumentar nossa LTV numa clínica médica, por exemplo. Boa. LTV, em inglês, Long Time Value, nada mais é do que o tempo que o seu cliente passa comprando com você. Então, é essencial que a gente busque ações para aumentar isso. E na medicina existem várias formas de você fazer isso. Acho que a primeira é através de uma value ladder, uma escada de valor, ou seja, você posicionar vários tipos de produtos ou serviços de diferentes preços para que seu cliente possa subir nessa escala. E também, e esse eu acho que é o principal, e aqui vai muito para a área de saúde em específico, se você é médico ou médica, essa é sem dúvida a maior fonte de faturamento do seu consultório, sem dúvida. É você ter protocolos de acompanhamento. Nada, absolutamente nada, traz mais resultado para o paciente e para o médico do que um protocolo de acompanhamento. Porque, para pensar, dificilmente você vai se curar em uma única consulta de 1 hora. Ele pode até te dar uma recomendação, você melhorar alguns sintomas, mas se tratar efetivamente, sobretudo de algo crônico, é quase impossível em 1 hora de uma consulta. Então, o médico ele tem a obrigação, se ele quer tratar o paciente, de conduzir a venda de um protocolo. Então, eu preciso te ver pelos próximos 6 meses, eu preciso te ver pelos próximos 1 ano. O médico sabe mais que ninguém, é autoridade. Então, faz parte do trabalho do médico mostrar para o paciente que ele precisa de um acompanhamento e de um tratamento. E a relação médico-paciente é um fator determinante para o convencimento, para converter essa venda, né? Porque as pessoas compram hoje produtos e serviços da área da saúde, levando muito em consideração a conexão com o profissional que atendeu ela, né? Com certeza, com certeza. Para tudo na vida, venda é relacionamento. Mas, olhando para o lado do médico aqui, eu sinto que todo mundo é travado em venda. O médico é mais, por vários fatores, inclusive o CRM que trava muito. Mas eu tento passar de uma outra forma para o médico. É uma obrigação dele mostrar para o paciente que o paciente precisa do tratamento. Porque senão, tudo o que ele fez, aqueles 6, 7, 10 anos de faculdade, de especialização, não vão valer de nada. Se só o paciente vir em uma consulta, eu falar, você vai ter que fazer isso, e o paciente nunca mais veio, nunca mais voltou, não valeu de nada todos os anos que eu tive de medicina, porque eu não consegui tratar, é impossível tratar o paciente em uma única consulta. Então, faz parte do seu trabalho. Para você exercer a medicina plena, você tem que ter condições de mostrar para o paciente que ele precisa de um tratamento. Obviamente, eu estou falando isso aqui quando realmente precisa, a gente está falando de empurrar coisas. Aí, se é uma coisa simples, por exemplo, eu for no médico, eu estou com a dor de garganta, é um remédio, ele passa lá um anti-inflamatório, eu vou para casa, eu vou ficar bem, tudo bem. Mas a maioria das coisas não é. A maioria das nossas doenças hoje são crônicas.
E o médico precisa de tempo para tratar isso. E a galera que está no preventivo também tem um fator muito positivo, que é você prevenir, né, a dor. Porque as pessoas compram buscando prazer ou fugindo da dor, sempre, certo? Então, se a pessoa está procurando uma medicina preventiva, seja na área da estética, do esporte ou alguma outra especialidade correlata, ela tem um fator determinante, que ela está fugindo de uma dor que ela não tem ainda, ela está buscando um prazer. Então, um plano de tratamento aumenta o LTV, aumenta a escala de valor, que o cara pode comprar novos produtos e novos serviços e a clínica prospera, né? Exato. E o paciente, ele prospera também, cara. O que eu percebo? Sobretudo quando a gente, nas assessorias, começa a implementar planos de acompanhamento. Que no começo, o médico ele fica meio com vergonha de oferecer. Mas isso vai passando. Com o tempo, o médico vai se acostumando e vai passando. E aí ele começa a ter os cases de sucesso. Porque é óbvio, se o paciente está ali voltando todo mês, fazendo o tratamento certinho, ele vai ter uma melhora significativa e vai se tornar um case para aquele médico. Então, depois de um tempo, o médico ele começa a perceber que ele tem cases, e os cases são aqueles pacientes que estão no acompanhamento, a conversão dele começa a aumentar, porque ele fica mais confiante. Ele vira e fala, Felipe, você precisa, cara, olha, eu preciso te ver pelos próximos 6 meses, cara. Senão você não vai melhorar, não adianta. E aí, com essa convicção, o médico tem uma conversão maior. Então, tudo vem da confiança e do entendimento que o que ele está fazendo é o bem para o paciente mesmo, e não uma venda por uma venda. Sim. E porque o processo, né? Se a gente for olhar para o processo de experiência do cliente, se eu vendo um plano de tratamento, as chances de ter sucesso esse cliente, né? Pensando numa estratégia aí de CX e CS, são mais efetivas. Esse cara vai virar um cliente promotor que vai vender para mim, e meu CAC cai. Quando eu tenho um cliente promotor, meu CAC cai porque a minha venda está muito mais fácil e está muito mais com probabilidade de conversão, correto? Perfeito, Felipe. E exatamente isso, tanto com sucesso quanto com proximidade, então essas duas coisas um plano de acompanhamento traz, eu tenho mais indicações. Então, perfeito o que você falou, cara. E a gente também evita aí um churn da minha base de clientes, porque, beleza, o cara tá com dor, ele tá com dor no pulso, certo? Ele tem uma infinidade hoje de ortopedistas que ele pode buscar para tratar aquela dor. Então, somente a técnica, ela não é o fator determinante para aquela venda ser convertida de forma significativa ou não. Existe todo um contexto de conexão médico-paciente, de experiência do cliente e também de conexão emocional entre o médico e o paciente no consultório, né? Com certeza, com certeza. Isso era o que sempre teve, conexão entre o médico e o paciente no consultório, mas hoje, eu vou adicionar algo aqui, com o advento das redes sociais, a gente tem uma conexão além. Antigamente era isso, fui lá no doutor, ele me atendeu super bem. E você não via, não tinha como ver o cara nunca mais. Hoje em dia você acompanha a rotina dele, você acompanha ele para academia, você acompanha ele saindo para jantar com a mulher, no Instagram. Então, isso hoje faz parte também do encantamento e do LTV do médico, você mostrar a sua vida na rede social, por incrível que pareça. Porque o paciente vai chegar lá e ele vai achar que ele é amigo do médico. Exato, ele vai ter uma relação de confiança muito próxima. Então, se o cara postou que gostava de tomar vinho, ele gosta de tomar vinho, ele vai sentir uma conexão emocional e falar, putz, ele não tem a consulta mais barata, mas eu quero comprar dele, né? E isso é bem relevante, e a gente fala no dia a dia, né, para os nossos clientes que o paciente ele não vai comprar a consulta em si, ele vai comprar a história, vai comprar a conexão e vai comprar se ele bateu com a energia do Renan, que é meu ortopedista, por exemplo, certo? Exato. Renan, a gente vê que o médico, o profissional da área da saúde, o dentista, precisa ter diversas habilidades para ele ser um bom gestor. Existe o papel, né, dele enquanto médico e o papel dele enquanto gestor de uma clínica, que são papéis diferentes, que muitas vezes ele não tem habilidade para o papel de gestor. Na sua visão, quais são as principais habilidades para um médico empreendedor e que você vê muita ausência no mercado em geral? Quais são as habilidades para um médico empreendedor? Cara, tem algumas habilidades, mas o que eu vejo muita falta, cara, é persistência. É persistência, cara, porque empreender, nós sabemos, não é mole, é persistir. Eu não vou citar outra, é persistência mesmo, porque as coisas vão dar errado. A gente vive num mundo caótico, complexo, que as coisas eventualmente vão dar errado. Você vai ter meses ruins, mesmo se você estiver fazendo o processo corretamente, se você estiver aplicando tudo corretamente. Até por
a amostragem, às vezes, você não vai ter, os leads não vão se converter em cliente, paciente, no caso. Então, você tem que ter muita perseverança, muita paciência. Acho que essa é a principal. E, mais uma vez, hoje, com as redes sociais, isso quebra muito. Todo mundo... todo médico tem um consultório muito famoso, então o médico ele quer entrar e fala, não, mas pô, como que em um ano eu não vou conseguir ter meu consultório? É tudo muito para hoje. Acho que essa ideia de que vou conseguir hoje atrapalha muito o empreendedor, porque, cara, ninguém vai conseguir para ontem ou para daqui a um ano ter uma empresa de sucesso. É quase impossível. Sim. E esse cara não tem um suporte educacional na faculdade, ainda que mínimo, para que ele seja gestor da sua própria clínica, né? E aí já puxando uma pergunta, Renan. Você entende que o médico, além de ser um bom médico, que é de fato a obrigação dele, ele também precisa ser gestor da clínica dele? Ou não? Vou contratar um bom gerente, só vou ser médico no consultório? Não. Posso ter um gerente, mas eu também vou ser gestor do meu negócio. O que você vê como cenário ideal para o cara que está empreendendo na área da saúde? Cara, depende diretamente da ambição do médico. Porque tem o médico empreendedor que ele quer ter a clínica dele e continuar ali, ele atendendo, ele prestando serviço. Ele só quer não depender de uma outra pessoa ali para ele prestar o serviço dele. E tá tudo bem, é vocação, a pessoa quer fazer isso. E tem o médico que ele quer expandir, quer ganhar escala, que é o que todo mundo quer nos dias de hoje, ganhar escala. E aí, para isso, você precisa ter gestão, você precisa gerir e muito bem. E acho que as duas coisas. Acho que você precisa ser um excelente gestor e contratar uma excelente empresa de gestão para vocês dois juntos fazerem a coisa acontecer. Não adianta só, eu sou um excelente gestor, não vai conseguir sozinho. Pô, tem uma equipe de gestão muito boa, também a equipe não vai conseguir sozinho. Então, para a coisa dar certa, acho que as duas coisas são verdade. Um trabalho de várias mãos. Exato, né? exato. Às vezes algumas empresas falam, não, eu preciso contratar um vendedor para minha clínica. Eu gosto muito da ideia que, beleza, eventualmente pelo porte do seu negócio, você pode ter um vendedor, alguém ali, um back-office de comercial para fechar a venda, explicar para o cliente como que funciona o plano de tratamento. Mas eu acredito muito num processo comercial, né? Que o processo ele vai ser perene dentro da empresa. Pensando nessa linha, Renan, como que é, na sua visão, um processo de venda eficaz para um negócio da área da saúde? Boa. Vou começar com a parte mais polêmica de todos. É o médico que precisa falar o preço, ou pelo menos ancorar. Isso ninguém faz. Por quê? Eu, paciente, eu vejo muito, mas muito mais autoridade no médico do que na secretária ou na equipe comercial. Isso é inegável. Então, o médico, ele precisa fazer todo o encaminhamento. Então, mostrar que o paciente precisa, explicar qual é o tratamento e ancorar o preço. Como assim ancorar? Falar, por exemplo, esse tratamento é de R$5.000, por exemplo, um plano de acompanhamento de R$5.000. Então o médico ele vai lá, mostra o plano de acompanhamento, então preciso que você volte aqui pelos próximos 6 meses, esse é o plano. Conversa com a nossa equipe comercial, ou com a Gabriela, ou com tal pessoa, ele vai te explicar. Custa mais ou menos uns R$6.000. Então ele ancorou a R$6.000. E ele tem que falar de uma forma que, R$6.000 é muito barato pelo tratamento. Então, o médico ele tem que treinar isso. Tonalidade de voz. Tudo. E para ele tem que... E aí, por isso que a confiança ajuda. E quando ele já tem um monte de case, ele vai perceber que R$6.000 é muito barato, ou 5 ainda, né? Mas R$6.000 é muito barato. Então, ele tem que fazer essa ancoragem. Para quando a pessoa... Então, ele fala, então custa por volta de R$6.000, mas você precisa fazer. Você precisa voltar aqui. E quando ele vai para a equipe comercial ou para a secretária, ela tem uma boa notícia. Não é 6, é 4,997. Então, olha que notícia ótima. Só gosta do 97, né? 4,997. Cara, isso funciona tanto, que quando a gente tinha a escola de investimentos, a gente utilizava esse padrão de preço. E eu lembro que, na época, eu usava, não sei se Hotmart ou outra operadora, e caía um negocinho, fazia aquele tim-tim, acho que era 2, enfim, e caía. E quando o 997 que caía, eu mesmo, eu vendia coisa de 4,997, falei, nossa, ganhei R$4.000. Eu falava isso. E era R$5.000. Então funcionava para mim, na minha cabeça, eu achava que era menos. Imagina para o cliente. Tem um pouco de neurociência aplicada essa técnica, né? Tem. Certo. Então, beleza. A jornada do meu processo comercial, o cara foi para consulta, eu ancorei o preço, joguei lá pro meu processo comercial. Beleza.
Como que eu faço para esse cara aumentar o LTV se ele só fechou a consulta? Ele só fechou a consulta. Como que eu continuei tratando esse cara para ele continuar comprando da minha clínica? Pensando aí de forma genérica. Na área da estética a gente sabe que tem algumas técnicas, né, de voltar lá porque tem recorrência e tudo mais. Mas no geral, como fazer com que esse lead converta novamente numa nova venda para nós? Boa. Mais uma vez, isso é trabalho do médico durante a consulta. A gente tem uma trilha que chama roteirização de consulta, onde a gente aplica 3 sementes e um pitch ao final da consulta. Pro médico, mais uma vez, é obrigação do médico mostrar para o paciente que ele precisa se tratar. E mais ainda, é obrigação do médico não fazer o paciente ter que decidir várias vezes. Porque, por exemplo, eu tô aqui, eu vou decidir me tratar. Pô, é difícil a pessoa fazer isso. Pô, ninguém acorda, cara, hoje eu vou no médico e vou fazer. Difícil, cara, é difícil. Sim. Você vai empurrando com a barriga, os problemas chegam. Então, quando a pessoa toma a decisão de se tratar, é obrigação do médico fazer que essa decisão seja uma só. Ou seja, que na própria consulta, ele faça a pessoa se comprometer com o tratamento completo. Porque senão, se depender da pessoa, a pessoa fala, beleza, eu vou sair dessa consulta, tá bom, eu volto daqui a 3 meses. Ela tem que tomar a decisão de se tratar de novo. É uma outra decisão. E às vezes a pessoa... vida real, cara. Você não quer ir pro médico de novo, tal, mas se você já tomou a decisão uma vez e já se comprometeu, você vai fazer o tratamento inteiro. Até porque você pagou. Dinheiro é agente da transformação. Mas se você, médico, obriga... Porque se você não oferece um plano de acompanhamento, você está obrigando a pessoa a tomar essa decisão a cada 1, 2, 3 meses. Se você obriga o paciente a tomar uma decisão toda vez, você está fazendo errado a medicina. Você não está conseguindo tratar o paciente. É isso que eu tento mostrar para os médicos. Você não é um vendedor, pelo contrário, mas você tem que mostrar para o paciente que ele precisa se tratar e você tem que evitar que ele tome essa decisão a cada 1 mês. Porque no 3º, 4º, pode ser a pessoa com maior força de vontade. Na 3ª, 4ª decisão, a pessoa, já estou até bem, estou até melhor, acho que eu não vou mais não. Sim. Então o médico não concluiu o que ele precisa fazer. Uma boa consulta sem um bom atendimento pela minha equipe de recepção, pela minha secretária, pode comprometer o processo da venda e quebrar com o meu LTV, correto? Como que você vê esse processo do médico recrutar, né? Porque na maior parte das vezes ele mesmo recruta a sua equipe, certo? E ele mesmo treina. Você tem percebido esse hábito porque fato é que é importante. O colaborador precisa ser treinado. Fato, com né? certeza. Você vê esse hábito no médico de desenvolver essa habilidade de treinar e de recrutar a sua equipe de forma mais assertiva, digamos assim? Cara, não. Difícil. Essa habilidade é muito difícil para muita gente, né? Para todos nós, né? Exato. Até na minha empresa, cara, para recrutamento é difícil. Eu tento muito, e isso eu passo para os médicos, cara, é muito mais fácil a gente ensinar e treinar e mostrar o que a gente quer para uma pessoa que tem os mesmos valores e a cultura parecida com a nossa. Então, você contrata por cultura. A pessoa fica se ela conseguiu exercer. Eu tento passar isso para os médicos, mas é complicado, porque o treinamento, sobretudo na área da saúde, mais uma vez, e aí vai ter treinamento de venda, treinamento de marketing, coisa que o médico não aprendeu na faculdade. Como que ele vai treinar isso? A não ser que ele tenha um outro treinamento, faça alguma outra coisa, ele dificilmente vai conseguir, mas é essencial. E sabe uma das dificuldades no processo de atendimento que eu vejo que muitos médicos às vezes não têm tempo, acabam não tendo a decisão de gastar essa energia em treinar a sua equipe? É de que toda a equipe, seja o cara do financeiro, do marketing, do comercial ou a sua secretária, conheça seu produto, seu serviço. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do ortopedista, manter na ortopedia. O cara faz infiltração para dor, né? Terapia de dor. Será que a minha secretária está treinada suficientemente para entender o quão grande é o benefício de um tratamento por infiltração em vista de um tratamento farmacológico, por exemplo, né? Esse treinamento ele é importante porque todo mundo da minha equipe precisa entender aquilo que eu vendo, né? Exato. E esse exemplo específico, a gente não tem como tomar ações diretas. Talvez a ação é deixar a equipe comercial a par dos feedbacks positivos. Porque se esse paciente virar e falar, nossa, melhorou muito, doutora, meu joelho depois da infiltração. A médica que vai ouvir isso, ou o médico que vai ouvir isso. Normalmente a equipe comercial que está lá na ponta vendendo não ouve. Então, passar esses feedbacks positivos para a equipe comercial faz com que eles saibam do benefício, mas também saibam que fazem parte do processo como um todo.
Certo. Renan, o cara começou uma clínica, você pontuou muito bem que ele fez um investimento, ele vai ter uma tendência a buscar um certo glamour dentro daquele empreendimento e tem uma expectativa de retorno imediato, tá? Mas nada tem retorno imediato na vida, né? De forma lícita, logicamente. Então ele sofre ali no primeiro e no segundo ano com aquela ansiedade de que preciso ter retorno do meu investimento obtido. E muitas vezes não calcula o ROI também, né? Porque às vezes ele nem sabe mais quanto ele gastou naquele empreendimento. Pensando no olhar leigo, tá? Não vamos falar do EBITDA que o cara não vai ter essa habilidade. Quais são os principais indicadores que um gestor ou médico precisa olhar para saber se a sua clínica está saudável na sua perspectiva? Boa. Eu acho que a gente pode dividir esses indicadores em indicadores comerciais e indicadores financeiros. Boa. Os comerciais, eu acho que bem simples para leigo, taxa de conversão de lead para paciente. Então, quantas pessoas entram em contato comigo no WhatsApp, quantas dessas viram paciente? Essa é a primeira taxa de conversão que eu preciso. Como fazer isso? Um Excel ou um sistema? Ou beleza, eu não tenho sistema, vou começar com uma planilha, o básico bem feito. Cara, comece com o que você tenha. Pode começar num caderninho ali de padaria. Pô, ver 20 pessoas hoje, mas metrificar isso. Obviamente, o estado da arte vai ser ali um sistema, um RP bonitão que faz automático, enfim. Mas primeira métrica é essa, é conversão de lead para paciente. E a segunda métrica que você tem que ter também é conversão de paciente para acompanhamento. Porque você vai fazer isso dentro da sua consulta. Então, essas duas métricas, se você tiver ela na mão, já dá para começar muito bem o consultório. E financeiro, cara, eu acho que e aí financeiro acaba ficando um pouco mais complicado. Mas margem de contribuição é a primeira. Inevitavelmente, você tem que saber a sua margem de contribuição e saber se está no range dentro da medicina. E a segunda, geração de caixa. Eu acho que antes de faturamento, antes de lucro, geração de caixa. Ou seja, quanto que você consegue guardar na sua empresa depois de pagar tudo, inclusive o seu prolabore. Acho que essas 4 métricas, 2 no comercial e 2 no financeiro, já funciona muito. 90% dos empresários não fazem nem essas 4. Você falou do prolabore. Não sei se você passa no seu dia a dia, mas eu vejo e acho até engraçado quando eu falo para o médico: olha, doutor, você precisa receber 3 vezes. Como assim receber 3 vezes? Você precisa receber sua produção, como se colaborador fosse. Você precisa receber sua remuneração, seu prolabore, por ser um administrador dessa empresa. E aí, a sua clínica precisa ser lucrativa. Você precisa ter lucro. Você precisa receber seu lucro financeiro. Ele fala, não, mas não dá para tudo isso. Não, tem que dar. Tem que fazer dar. Tem que pensar em estratégias. A gente vê no dia a dia também, Renan, às vezes o cara vendendo o produto que dá menor margem. Você vê que essa ignorância ou essa falta de conhecimento e não querer mesmo olhar para os indicadores financeiros faz com que esse médico comece a vender o produto que dá menos margem e acaba deixando de lado aquele que dá uma margem super interessante. Cara, que pergunta ótima. Pô, Felipe, que pergunta ótima. Porque essa é uma das primeiras coisas que eu sempre pergunto para um novo médico, uma nova clínica que a gente assessora. Cara, o que você gosta de fazer? Bota aqui o que você mais gosta. Dentre todas as coisas que você atende, todos os protocolos que você oferece, qual que você mais gosta? E depois a gente bate isso com a margem de lucro. Qual que tem a maior margem de lucro? E a gente vai ver, dá o top 3 que você mais gosta e a gente vai ver o top 3 de margem de lucro. Se tiver alguma sincronia, cara, esse médico, ele tem que parar de fazer em 80% das vezes as outras coisas, ele tem que focar nisso. Se é o que ele mais gosta e está dentro de top 3 de margem de lucro, ele tem que, para ontem, se tornar um especialista nisso. 80% da comunicação dele no Instagram tem que ser isso. Aí, consequentemente, os pacientes vão acabar vindo mais dessa especialidade ou desse protocolo. Você vai ter mais case de sucesso, você vai se tornar mais raro, você vai, em pouco tempo, em 6 meses, você é uma referência nisso, na sua região. Em 1 ano, 2, você é uma das maiores referências, se não a maior. Então, o que você falou, cara, é essencial. As pessoas não olham para isso. Tem médico que ele fala, não, eu faço muito botox, mas eu gosto mesmo de fazer cabelo. Eu falo, mas por que você faz muito botox? Porque tem uma demanda, mas eu não gosto. Tem a demanda de cabelo? Até tem, mas não é muita. Pô, se é o que você gosta, qual que tem mais margem? Cabelo tem triplo de margem de botox. Pô, por que você tá fazendo botox? Porque é assim, eu sempre fui assim. Mas o inverso também pode ser verdadeiro. O cara tá fazendo uma maior estratégia de venda num produto que ele não curte muito e ele também não vai ter vontade de continuar vendendo aquilo porque ele não curte, né? Fazer essa pergunta
pergunta se o cara curte fazer aquele tipo de procedimento ou aquele tipo de atendimento, ele é super relevante para que o processo comercial seja eficaz, né? Tem que ser. A gente precisa gostar daquilo que a gente vende, né? Tem que ser a intersecção, na verdade, entre o que eu gosto e o que tá dando dinheiro. Não adianta também, eu gosto de fazer caridade. Pô, massa, mas se você não vai ser empreendedor. Sim. Então tem que ser a interseção desse. Por isso que eu nomei o top 3 aqui e top 3 de margem de lucro. Pô, se tem alguma coisa que já bateu, meu amigo, é isso. Você descobriu o seu nicho dourado, você vai ser o melhor, você vai ser referência nisso. Renan, como que você vê esse crescimento econômico na área da saúde? Se a gente for olhar aí para a última década, a gente tinha uma busca na área da saúde por quem tinha dor. Porque eu tenho a doença, eu procuro médico, certo? Hoje não mais. Existe um movimento da saúde preventiva, as pessoas que estão procurando. E eu não estou falando do nutrólogo, da medicina integrativa. Mas o cara que vai procurar o ortopedista porque ele quer envelhecer de forma mais saudável. O cara que vai procurar o dermatologista porque ele quer prevenir um câncer de pele, ele não está tratando o câncer de pele, por exemplo. Como que você vê esse avanço econômico mesmo da saúde estética no geral no Brasil? Você que está imerso nesse mundo, né? Cara, para alimentação, relacionamento e saúde, nunca vai faltar dinheiro. Nunca, nunca. Você pontuou muito bem. Tá tendo uma diferença no público, sobretudo, que ia se consultar e o que vai agora. Então, tem muita medicina preventiva, muita. Realmente, as pessoas estão se preocupando cada vez mais com saúde, com bem-estar. Tem muita medicina estética também, que eu mudei muito a minha opinião depois de trabalhar com médicos, sobretudo esteticistas ou dermatologistas, que faz tempo que eu tinha uma opinião mais retrógrada, que eu falava, cara, não, pra quê? Você vai fazer uma plástica? Pra quê? Você precisa fazer isso? Mas, cara, é a autoestima da pessoa. E muda drasticamente a autoestima. Se tem algo que você pode fazer que muda a sua autoestima, que vai te deixar melhor, você precisa fazer isso. Então, eu mudei completamente o meu conceito de medicina estética. Eu acho que até medicina estética, óbvio, tudo dentro dos limites da normalidade, dentro da segurança. Mas medicina estética, ela é saúde também, é saúde mental. E, cara, depois de 2020, a gente viu que saúde mental é tudo. E a autoestima ela é um catalisador para desenvolver outras possibilidades de desenvolvimento daquele paciente. Ele se torna mais feliz, ele prospera mais, ele vai ter capacidade de empreender, melhorou a saúde mental dele, né? Às vezes, uma cirurgia plástica ela é muito mais rentável para aquele paciente do que meses tomando um antidepressivo. Com certeza. Né? Com certeza. Então, às vezes, esse olhar cuidadoso para onde está a causa da dor daquele paciente, ela é muito importante, né? Renan, qual que é a sua visão também da medicina, além da vocação, mas como negócio? A gente sabe que tem todas as intempéries e limitações do Conselho de Medicina, né? E claro, acho que é importante ele balizar e ter uma certa regulação até certo momento. Mas como que você vê esse movimento de a medicina além da vocação? Beleza, eu posso adorar ser médico, mas ele também é meu negócio, também é minha ferramenta de prosperidade. Cara, se você tem um propósito, você tem que tornar esse propósito lucrativo. Porque senão você não vai conseguir realizá-lo. Porque como você vai sobreviver? Eu tô falando aqui para pessoas normais. Não, mas eu consigo, eu sobreviver. Não é. Mas se você tem um propósito e você quer cumprir com esse propósito, é sua obrigação torná-lo lucrativo. Porque senão você não vai cumprir. Isso vai virar um hobby, não um propósito. Vai virar uma coisa que você faz nos finais de semana, depois de trabalhar. Então, é obrigação do médico tornar o propósito dele lucrativo para que ele consiga expandir, para que ele consiga fazer esse propósito chegar a mais pessoas, para que ele consiga atender e curar mais pessoas. Então, eu vejo... eu consigo diferenciar muito bem saúde de negócio. Eu consigo ver essa diferença. Mas a saúde ela não existe se o negócio, se o incentivo do dinheiro não existisse. Então, você precisa tornar o seu negócio lucrativo, você precisa vender. Não adianta, senão você vai deixar de fazer eventualmente. Certo. Renan, como que você vê no dia a dia atendendo médicos a habilidade, né, e a acessibilidade tecnológica do profissional da área de saúde quando fala de gestão?
Certo. A gente entende que tecnologia ela é uma ferramenta de viabilizar os processos e tornar nossos negócios mais eficientes, certo? Como que você vê esse movimento? Se a área da saúde está buscando, não, vou implementar um sistema, vou implementar um ERP aqui para gerenciar meus leads. Também entendo que o cara que está começando, de repente, um Excel funciona para ele, mas você vê que ele está com esse desejo, nossa, vou sistematizar minha agenda para que ela traga indicadores, né? Como eu citei no começo do nosso papo. A minha agenda de 6 meses atrás, se eu sou um dermatologista, ela é um oceano para eu vender de novo, né? Meu aquário, né? Tá preso ali naquele aquário para só pescar. Então tá muito mais fácil, certo? Como que você vê esse uso da tecnologia na gestão das clínicas? Cara, essencial, só que não é de fácil implementação, porque, mais uma vez, nem o médico, nem a equipe médica tem expertise para fazer isso. Então, é essencial, e eu percebi que os médicos, sobretudo nos últimos anos, estão percebendo isso. Antigamente, cara, os médicos não encaravam o consultório como empresa. É um absurdo isso. Porque até pelo fato do médico poder ser anônimo, não anônimo, autônomo, perdão. Sim. Não é funcionário autônomo, é funcionário autônomo. Ele é um prestador de serviço autônomo, né? Prestador de serviço autônomo, exato. Até o fato do médico poder ser autônomo e não necessariamente ser no Simples Nacional ou qualquer outra forma, ele não leva que o consultório dele é uma empresa. Isso está vindo muito lentamente nos últimos anos. E aí, óbvio, quem teve essa percepção antes cresceu e hoje gere o consultório como uma empresa e colhe os frutos. Mas eu ainda percebo que o médico, ele, mais uma vez, talvez pelo lado de isso é minha vocação, eu preciso cuidar do paciente e não vender, ele não vê o negócio como negócio. Mas isso está mudando. E a tecnologia, obviamente, ajuda o médico a não precisar trabalhar tanto para que isso aconteça, para que a empresa dele tenha indicadores, para que a empresa dele tenha setores bem definidos, com margens Mas eu acho que, cara, sobretudo, a departamentação, a tecnologia ajuda muito. Boa. Porque você consegue ter, por exemplo, a gente tem um software que ele ajuda a ter um diagnóstico empresarial. Então, esse software ele divide a empresa em 10 partes. A gente ter essa clareza, o que a gente precisa melhorar em cada uma dessas 10 partes e passar isso para o médico é algo que você não tinha antes, não existia isso antes. E essa fracionalização, ela ajuda no processo, né? Porque uma coisa é falar, pô, sua clínica tá precisando melhorar. Mas melhorar o quê? Não. Olha, você tem um bom produto, mas você precisa melhorar seu marketing. Ou você tem um bom marketing, mas a gente precisa melhorar seu comercial. Ou a gente precisa melhorar sua política de precificação, né? Então, acho que quando você tem esse diagnóstico mais sistêmico e você consegue olhar e atingir a causa, né? Gosto muito da ideia de que planejamento comercial, financeiro, estratégico para uma clínica deve seguir a premissa de um tratamento médico que é feito de forma individualizada e você consegue ir atingindo aos poucos ou criar um cronograma de implementação. Porque às vezes o cara também contrata uma consultoria, contrata um colaborador e ele acha que o cara vai começar e vai resolver todos os problemas do dia para noite. E o fato é que não resolve, né? A gente precisa, quando a gente faz um planejamento mais honesto, fica mais leve, né, para toda a equipe e para o médico principalmente, né? Renan, você está aí há alguns anos, né, atuando na área de gestão, na área financeira e tudo mais. E o empreendedorismo tem todas as suas intempéries, né? Que a gente só conhece quando a gente está no game, né? Na trincheira que a gente sabe. Se você pudesse tomar um café com o Renan de alguns anos atrás, se tivesse essa oportunidade, o que você daria de conselho para o Renan de lá de trás? Cara, eu entendo que essa pergunta é no sentido figurado, que é o que eu falaria para quem está começando, mas levando essa pergunta a sério, cara, eu não falaria absolutamente nada. Eu deixaria as coisas acontecendo do jeito que aconteceu, para não ter nenhum efeito borboleta. Porque, cara, óbvio, eu tenho problemas, eu tenho decepções, tudo, mas, cara, eu gosto muito do como as coisas aconteceram, como a minha empresa mudou, como a gente hoje presta serviço, como eu lido com essas coisas. Então, eu não daria nenhum conselho para mim, nem mesmo empreenda antes, que eu acho que foi necessário o tempo que eu fiquei
como analista, né, eu acho que você aprende coisas, você aprende processo, você aprende a... É importante essa fase, né? Eu acho não que, atropelar, né? Eu acho que a primeira coisa que vinha na minha cabeça era, cara, empreenda antes, empreenda com 17 anos, porra. Porque o que a gente vê de moleque hoje empreendendo com 15, 16 e que, porra, vão ter experiência pra cacete na nossa idade, não tá escrito. Mas eu não mudaria nada. Mas se fosse no sentido figurado, para dar uma dica para alguém, procure a sua vocação o mais rápido possível. Porque quando eu comecei a empreender, cara, eu comecei com a escola de investimentos porque era o que eu sabia, era o que eu tinha expertise, era o que eu tinha trabalhado nos últimos 10 anos. Mas eu ainda não tinha encontrado o que eu gostava. Porque investimento, cara, é longo prazo. Sobretudo quando faz de forma séria. É longo prazo. Então, eu não conseguia ver a transformação dos meus clientes. Sim. Eu falava, cara, eu via o cara, pô, montamos uma carteira, começamos a investir. Tá, beleza, daqui a 10 anos você vai ter um resultado muito bom, daqui a 20 você vai ter excelente, daqui a 30 você não precisa fazer porra nenhuma na sua vida. Mas é difícil, cara. Você não vê o resultado. E quando a gente começou a mudar para gestão de empresa, e que, óbvio, não é a regra, mas tem empresas que em 1, 2, 3 meses a gente já começa a ver resultado em faturamento, já começa a ver resultado em organização, cara, isso mexe, cara, mexe com brilho. Você fala, cara, pô, mudamos, o feedback é imediato, o ajuste é imediato, você tem a razão pelo qual você está fazendo aquilo no mesmo momento. Pô, deu certo, pô, estamos conseguindo. Então... E aí dá para cair no investimento, né? Aí o cara tem condição de investir, porque o mundo do investimento também tá meio cruel, né? Acho que a gente passou ali 2019, 2020, a galera achando que, beleza, posso parar de trabalhar e só vou fazer investimentos, acreditando que o retorno ia ser imediato, e a gente sabe que não, né? É uma construção de longo prazo, né? Uhum. Cara, tanto que hoje a gente tem as duas partes. A parte B2C, que é exatamente a gestão, e a parte B2B, que é o contrário, B2C, que é a gestão de patrimônio, e a B2B, que é para a gestão de clínicas e consultórios. Legal. E elas se conversam muito bem. Porque o médico ele vai construir patrimônio, no fundo, empreender é para você construir patrimônio na pessoa física. Sim. É isso, o objetivo de todo mundo aqui é construir patrimônio na pessoa física. Então, é necessário que a gente crie dinheiro, mas também que a gente acumule e multiplique. Sim. Então, as duas coisas se conversam e essa nossa evolução foi muito legal por causa disso. Legal, esse olhar global, né? Renan, no dia a dia, né, dos negócios, da sua rotina de empreendedor, qual que é o mantra que guia a sua vida no empreendedorismo, na gestão, naquilo que você acredita? Tem algum mantra, alguma frase, algum livro que você fala, pô, aquele é o caminho que eu sigo? Cara, tem uma frase do Leandro Ladeira, não sei se você conhece. Conhece, cara, eu gosto muito dele. Eu gosto muito do Leandro Ladeira. Senhor do copyright. Ele é muito criativo, cara. Eu gosto muito daquele cara. Que ele fala, coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Basicamente, essa frase, ela é respeite o processo. Porque, mais uma vez, o mundo é caótico, complexo, imprevisível e vão acontecer coisas ruins, não adianta. Você tem que, se você está com o processo bem alinhado, você tem uma segurança maior. Pô, esse mês não rolou, mas eu fiz a quantidade de reuniões que eu tinha que fazer, ou eu prospectei o que eu tinha que prospectar, ou eu ofereci o que eu tinha que oferecer. Eu fiz o que tinha que ser feito? Fiz. Então, cara, beleza, eu fiz minha parte, faz parte da vida. Então, acho que essa frase ela é muito boa. Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Então, se a gente está no caminho, tá tudo bem, calma, vai acontecer. Acho que a gente também entra numa vibe menos ansiosa, menos nessa vibração de que tudo precisa acontecer agora. A gente pegou no comecinho lá da pandemia, que tem que fazer 6 em 7, que precisa ficar milionário até os 25. Acho que também a gente respeita um pouco mais o nosso ser como um todo, né? E que fala, pô, eu tenho meu tempo, eu tenho meu limite, eu vou fazer aquilo que compete a mim e as coisas vão acontecer. A vida fica mais leve, né? Exato, cara, exato. E tem uma cobrança até interna nossa, né? Pô, eu esses dias eu tava pensando sobre a minha empresa, cara. E eu falei, cara, podia ter crescido mais, a gente podia estar maior, podia ter acontecido mais coisas. Exatamente essa ansiedade. Mas eu falei, cara, não, tá muito bom já. Mas volta e meia você se pega nessa armadilha de, pô, mas aquele cara ali conseguiu fazer o que eu fiz em um ano. Pô, por que eu demorei 5, 7? O que tá acontecendo?
A história é outra, né? É uma armadilha isso. A gente Legal. cada um tem seu tempo. Renan, quando o papo é empreendedor, você está na roda de amigos, com a família, com o cliente, na conversa do barzinho e o papo é empreendedorismo. O que não falta num papo empreendedor para você? Fora finanças. Cara, eu acho que é conversa de vida real, de tipo, cara, como você tá? Aí o cara fala, não, tô bem. Eu falo, não, mas como você tá mesmo? Porque é empreendedor, cara. Desculpa, você não pode falar palavrão, mas empreendedor Aqui é liberado já. tá tudo fodido, cara. Empreendedor, até quando você ganha, você perde. Quando você faz uma venda grandona e a venda é fácil, você fica pensando, caramba, podia ser mais. Se foi fácil a venda, eu tô perdendo dinheiro, o preço fica errado, essa porra. Então, o empreendedor, ele é um eterno arrependido e mesmo quando dá certo, alguma coisa dá errada, porque nem tudo dá certo ao mesmo tempo. Então, eu sempre, num papo empreendedor, sobretudo e eu tenho alguns amigos empreendedores, a gente volta e meia tenta se encontrar para isso mesmo. É jogar real. Cara, e aí? Como você tá lidando com tudo isso? Porque, pô, não é fácil lidar. Todo dia é acordar achando que vai dominar o mundo e dormir achando que vai morrer amanhã. Isso acontece na vida do empreendedor. A posição do empreendedor é muito solitária, né? E às vezes até mesmo um pouco cruel. Eu tenho um pouco de uma preocupação com essa galera da geração Z que quer ser somente empreendedor porque eu vou ter a minha liberdade. E beleza, ok, acho que faz parte do processo. Mas acho complexo que essa galera entenda que não é um mundo cheio de unicórnios pulando na nossa janela. E que beleza, tem os bônus, mas também tem os ônus e que eles são complementares, né? A vida é dual, né? Então acho que isso é importante pro processo, né? Exato, tem que ter muita cabeça, cara, para empreender. Mais uma vez, quando você me perguntou o que eu falaria pro Renan, talvez se eu falasse, cara, larga tudo e vai empreender, eu não estaria aqui. Eu teria feito merda e teria não dado certo, saca? Então, mais uma vez, empreender não é fácil. Esse podcast aqui, não só o podcast, mas toda essa iniciativa que a Advice faz ajuda muito quem está empreendendo, porque eu, mais uma vez, assisto. Desde que eu te conheci, eu comecei a acompanhar aqui, vi já alguns insights legais, sobretudo os cortes no Instagram são muito bons. Então, parabéns, cara, por incentivar Obrigado. O empreendedor. Não é fácil a vida de empreendedor. E o objetivo é trazer uma galera que tá nas trincheiras mesmo. Com todo respeito, né, aos acadêmicos, eu acredito que nós, que estamos no skin the game, nós temos muita propriedade para falar aquilo que está dando certo e aquilo que está dando errado. E a principal missão do Papo Empreendedor é pegar aquilo que você de repente traz aqui, pô, Felipe, bati a cabeça aqui e deu errado. Que a galera que tá assistindo fala, pô, eu não vou errar aqui então. Eu tô aprendendo com o erro do Renan e não vou errar aqui. Ou vice-versa. Beleza, o Renan fez isso e deu muito certo. Então, eu construí meu plano de tratamento para o meu paciente. É uma excelente estratégia para socorrer meu caixa, principalmente. Então, eu vou lá e vou executar. Então, é um aprendizado gratuito e com um conteúdo muito rico, né, no nosso dia a dia. Cara, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, de energia, trocar ideia com a gente. Sei que a sua agenda também é bem corrida, né? Mas aqui fica aqui nosso muito obrigado pela participação com a gente. Cara, eu que agradeço, foi um prazer, obrigado mesmo e seguimos juntos, meu amigo. Perfeito. Galera, você que nos acompanha no Papo Empreendedor, vou reforçar, quer conhecer nossos conteúdos, quer sugerir convidados, o Papo Empreendedor é muito colaborativo, fique à vontade, vocês sempre nos acham em todas as plataformas de áudio e vídeo no @Papo Empreendedor Podcast. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.